esse novo anime tá bem legal. Okiraku Ryousho é um anime de gerenciamento de território, que vai focar no protagonista, Van, criando seu território, gerenciando ele, melhorando ele, fazendo um nome para si mesmo, expandindo. Junto, é claro, de ganhar novos aliados, companheiros e viver suas aventuras. Eu li o mangá até o último capítulo lançado e eu gosto bastante dessa obra. E o anime acabou de sair com uma qualidade que sinceramente me surpreendeu. Ele pode não ser fora da curva como um Frieren da vida, mas está bom bastante para não ser mais um isekai genérico qualquer. Então hoje eu vou contar mais pra vocês sobre esse anime e o seu primeiro episódio. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Diogo e faço vídeo de animes, mais focado em isekais, fantasias e notícias do mundo dos animes. Então se inscreve aí para se juntar à nossa comunidade e não perder os próximos vídeos. O anime começa com nosso protagonista acordando e vendo mãos pequenas, e então correndo para a janela e vendo um reino. Até que uma empregada foi até ele o parar, porque isso era perigoso. Ele é uma criança e está falando palavras difíceis que nunca falou antes, o que surpreende a empregada porque ele só tem 2 anos de idade. Ivan aqui está confuso, ele tem vagas memórias de viver aqui, mas ao mesmo tempo ele não tem 2 anos de idade, ele é um adulto. E é quando cai a ficha de que isso pode ser a famosa reencarnação. E então, acessando as informações que ele tem no seu cérebro, ele começa a falar sobre quem é ele, quem é essa empregada, sua família e onde eles estão. E bem, esse começo foi um começo bem normal, certo? Muitos outros animes de reencarnação também começam desse jeito, com o protagonista criança acordando no seu quarto e começando a entender o que tá rolando. Mas mesmo que o começo tenha sido um pouco manjado, ainda assim foi bom. E então temos a introdução, que eu achei muito massa. Ela foi bem criativa e bem bonitinha. Inclusive teve partes que eles colocaram cenas do mangá, dos personagens que já apareceram e que vão aparecer, mostrando que realmente o anime está buscando uma certa inspiração no mangá, o que é uma boa notícia, porque o mangá é muito bom. Eu gostei bastante dessa introdução, o que é bem raro. E daí passamos para um almoço com a família do protagonista, onde ele é tratado como um pequeno príncipe pelas empregadas, sendo muito amado por elas, afinal ele é uma criança, ele é muito fofo e para elas ele é um amor de pessoa. Onde seu pai tem o costume de perguntar para os seus filhos o que eles aprenderam naquele dia durante a refeição, e aqui ele começa com isso, perguntando para os seus irmãos e então indo para ele. Ivan fala que ele não sabe de muitas coisas, então pensou em estudar história e a cultura da nação, e isso choca a todos, afinal ninguém esperava uma resposta dele, porque ele tem 2 anos e é uma criança meio que mimada, então ele realmente responder e responder bem assim foi uma surpresa, e o Marquês ficou bem satisfeito com a resposta e fala que tem grandes expectativas sobre Ivan, esperando que ele seja um grande mago de fogo no futuro, assim como ele é e a sua falecida esposa também era. Nesse mundo, a aptidão mágica de alguém é bem importante. Os nobres desejam magias dos 4 elementos, que são fogo, água, vento e terra. Qualquer um com outras aptidões que não sejam essas são vistos como desgraças, como falhas. E tanto seu pai quanto seus irmãos possuem magias de um dos 4 elementos, então a expectativa é que Van também possua. Dali passamos então para Van estudando em um quarto, aprendendo mais sobre esse mundo e país, onde o seu desejo de aprender e a facilidade da qual ele absorve esse conhecimento façam que as pessoas comecem a chamar ele de prodígio, afinal ele só tem 2 anos e já sabe falar muito bem, entende a maior parte das coisas e aprende extremamente fácil. E é quando Sparda, o mordomo da casa, resolve ensinar Van. Ele primeiro vem e faz um teste perguntando o quanto que o Van sabe, e então fazendo algumas perguntas mais específicas sobre matemática e outras paradas, e quando ele consegue as respostas satisfatórias do Van, vendo que o jovem realmente já sabe alguma coisa, o que é interessante, ele decide que a partir de agora ele vai ser o tutor do garoto. E isso foi o inferno na Terra. Ele aprendeu muita coisa rapidamente graças a essas lições, mas elas também foram sessões infernais, extremamente espartanas. Ele basicamente estudava do amanhecer ao anoitecer, só fazia isso. E com isso, passamos para quando Van fez 4 anos. Ele agora está treinando espada com a sua empregada pessoal. Ele passou a estudar esgrima todos os dias até fazer 5 anos, conseguindo lutar de igual para igual com alguns soldados aprendizes da mesma idade do que ele, ou até um pouco mais velhos. Isso porque crianças são fáceis de prever, e porque ele tem a mente de um adulto, então para ele lidar com esse treino e com essas lutas é muito fácil. Onde aqui Van mostra que mesmo com plebeus ele é gentil e fala com eles, os tratando bem, diferente de alguns irmãos mais velhos e outros nobres que, bom, não são assim. No caso, eles são estereótipos dos nobres que nós conhecemos, pessoas horríveis, chatas, arrogantes e que sinceramente se não existissem para
pra mim seria melhor. E um dia, durante seu treino, Ji, o comandante da Ordem dos Cavaleiros, iria falar com Van, querendo ver suas mãos, onde ali ele pega e analisa elas, vê que ele não tem calos e tudo mais. Ele pensou que talvez Van estivesse treinando escondido durante a noite, pra ir melhorando do jeito que ele tem melhorado, mas isso é impossível para Van, porque de noite ele está estudando com Sparda. Mas ignorando isso, Ji quer ensinar esgrima para Van, dizendo que ele vai se tornar o mentor de Van quando o assunto for esgrima. Sempre que Van for treinar na espada, ele vai ser quem irá o ensinar. E claro, isso apenas piorou a situação do garoto, já que Ji o treinou até os ossos, assim como Sparda também fez nas lições. O moleque não tem sossego em lugar nenhum, mesmo seus descansos viraram treinamento. E embora tudo isso tenha sido doloroso, Van pensa que tem aproveitado bastante essa sua nova vida, mas ainda não é o suficiente. Ele quer aproveitar o máximo quanto puder esse novo mundo. E passamos então para Van com 6 anos de idade indo ao mercado da cidade. E isso é um descanso depois de passar um longo tempo apenas treinando e estudando sem parar. Ou era um ou era outro o dia inteiro. Aqui, em vez de ser visto como um prodígio, ele quer virar um preguiçoso e tem como objetivo começar a andar nesse caminho. Ele está bem animado ao vir ao mercado e veria pela primeira vez o lado feio da sociedade. Um homem arrastando seu filho por uma corda, com o jovem estando completamente maltratado. No caso, ele quer vender a criança como um escravo. Nesse mundo já faz um tempo que famílias pobres começaram a vender suas crianças quando eles não têm dinheiro para os alimentar, e com esse dinheiro eles seguem vivendo suas vidas. E enquanto ele se depara com esse homem rude, uma mulher muito animada se aproxima de Van, e a animação dela contagia Tio, que fica animada em apresentar Van como o prodígio da casa do Marquês para ela, onde nós vemos que todos têm muito orgulho de Van, não importa onde ele vá. Ela é Rosalie e trabalha na companhia de trocas Mary, onde aqui Van pergunta para ela por quanto aquele garoto seria vendido nesse caso, e quando ela diz que seria no máximo umas 3 moedas pratas grandes, o velho começa a espancar o moleque ali mesmo de raiva, falando que ele não tem valor e nem pra isso ele presta. Mas antes que o homem o levasse para outra loja, Van decide que vai o comprar, oferecendo 5 grandes moedas de prata, que o homem pega e sai rapidamente. Esse jovem é Kansin, e Van originalmente queria libertar ele, para que ele pudesse fazer o que quisesse, que ele fosse livre, porém não é bem simples assim, porque ele não tem mais família, não tem casa, não tem pra onde ir, não tem em quem confiar. Nesse caso então, ele decide trazer Kansin para sua casa, para trabalhar na sua mansão. O problema é que o Marquês não permitiria ele só trazer uma criança para trabalhar lá, então Van faz um contrato de escravidão com Kansin, para que assim o Marquês não pudesse reclamar, afinal dessa forma Kansin seria a propriedade de Van e não teria problema. E logo ele vai atrás de comprar coisas com Kansin, enquanto é educado com Rosalie, o que a surpreendeu bastante, afinal um nobre agradecer um plebeu é um evento para eles. E aqui de novo você tem um gosto do que são os nobres desse mundo, que não são o tipo de nobres que eu gosto definitivamente. E com isso passamos para outro dia, agora com Kansin já trabalhando para Van e integrado, ao ponto de até mesmo ajudar Van a se esconder do comandante cavaleiro para não precisar treinar, embora isso resultou nele sendo arrastado para treinar no lugar de Van. Mas com isso finalmente chegamos a Van fazendo 8 anos de idade, e nessa idade ele vai ter sua aptidão mágica analisada. Todos estão muito animados para isso, afinal as pessoas gostam muito de Van, tanto que os plebeus torcem para que ele seja o seu futuro Lorde. O problema é que Van não tem aptidão para nenhuma magia elemental, e sim para magia de produção. E para o seu pai e para os nobres, esse é o tipo de magia mais infeliz. Ela permite que ele crie coisas como espadas ou armas, armaduras usando magia e materiais. O problema é que ferreiros sem magia conseguem fazer isso, então pra que eles comprariam isso de um mago ou usariam um mago para isso? É inútil. Tanto o Marquês quanto sua falecida esposa empunham poderosas magias de fogo, então ele não entende como que ele deu à luz a um mago de produção. Ele começa a culpar Van por isso e decide que foi um tolo em ter expectativas em Van após ver que o jovem tinha talento quando era uma criança. Decidiu então que vai apagar essa desgraça de falha. E quem protege Van é seu irmão mais velho, Múrcia, onde ele fala sobre uma vila remota que não está desenvolvida no território. É uma pequena vila com 100 residentes e não tem nada de importante. Ela está no meio de montanhas com bastante recursos, mas também monstros muito poderosos, além de fazer fronteira com o feudo de um conde e um país rival, sendo uma área ali não muito usada ou ideal para eles. E ele recomenda que mandem Van
pra lá, o que o Marquês aceita e decide mandar Van pra lá como Lorde da Vila, e nesse caso está praticamente sendo expulso de sua casa. E o seu irmão se desculpa por não conseguir fazer nada melhor do que isso, mas ele diz que vai tentar ajudar Van da melhor forma que ele pode, mesmo que não seja muito. E com isso temos Van se preparando para a mudança, com o tio enfurecida de isso estar acontecendo. Mas Van decide olhar para isso do ponto positivo. Ele indo para essa aldeia no interior, ele vai poder viver uma vida tranquila lá, onde ele pretende mudar as coisas para que elas se adequem ao seu gosto quando ele chegar lá. Ou seja, ele decidiu ser positivo. Originalmente, Van ia sozinho, mas graças ao seu irmão, ele conseguiu companhia. 10 aventureiros vão escutar ele pra lá e Kansin e Tio, que é sua empregada pessoal, também vão ir com ele. Porém, surpreendentemente, o comandante da ordem decide ir também. Afinal, ele pretende ensinar tudo o que ele sabe sobre espadas para Van. E junto dele, alguns subordinados também vão. E como cereja do bolo, Esparta falou para o Marquês que ele está se aposentando e decidiu viver no campo tranquilamente enquanto supervisiona os estudos de Van na sua aposentadoria. E dessa forma, com tudo pronto, eles começam sua partida. E a intenção do Marquês era mandar Van quietamente e silenciosamente para fora da cidade, sem ninguém saber disso, afinal para ele, Van é uma desgraça, é uma falha. Mas Jin não deixou que Van saísse silenciosamente, colocando banners no comboio e anunciando a partida de Van. E por causa disso, as pessoas da cidade foram ali para se despedir dele. Afinal, como já disse, Van é amado por todos. E assim, ele sai da cidade e o episódio acaba. E rapaziada, esse anime tá bem da hora. Eu achei ele bem divertido e bem feito, e espero que ele fique popular nessa temporada, porque ele merece. A arte e o design do anime estão bem próximos do mangá, deixando claro que eles tiveram uma inspiração do mangá ali, que eles pegaram a arte do mangá e tentaram fazer no anime. Mesmo na própria introdução, eles mostraram fotos do mangá para deixar isso claro, e eu fico feliz porque o mangá é bonito. Não é o design e o traço mais único que existe, mas é bonito e agrada aos olhos, e eu pelo menos gosto bastante desse tipo de arte. Os cenários e paisagens também ficaram bem bons, embora esse castelo verde seja estranho pra um caramba. E quanto à animação, está melhor do que eu esperava. Esse aqui é um anime focado em gerenciamento de território, sendo meio parecido com Genjitsu Yusha, o anime daquele rei que focou em melhorar o reino, sabe? Ou seja, ele é sobre Van indo para esse território do qual ele foi colocado como Lorde e melhorando ele, melhorando a qualidade de vida, crescendo o território, criando um nome para si mesmo, navegando pela política do reino. E por causa disso eu não esperava uma boa animação, afinal é um anime mais político, querendo ou não. Mas surpreendentemente ele tá bem animado, com bons movimentos. Nós vimos pouquíssima ação nesse episódio, provavelmente vamos ver mais nos próximos, que eles vão lutar contra bandidos e monstros. Mas ainda assim, no pouquíssimo que nós vimos, ele tá bem feito, não mostrou frame parado, não mostrou CGI, não teve animação de qualidade porca, foi uma coisa bem feita. E um ponto que eu queria ressaltar é o timing pra comédia, como eles colocaram uma dinâmica de comédia no episódio, com os personagens interagindo entre si, mudando as cenas e até mesmo o estilo de arte para combinar com as situações. Eu gosto disso porque mostra que eles não têm preguiça em fazer um negócio bem feito, eles fizeram porque eles queriam. E no geral, até agora o anime me surpreendeu positivamente. Ele está a melhor coisa já feita nível Frieren? Não, mas ele está bom o suficiente. Ele está na média, um pouco acima da média, e pra mim isso já é muito bom. Pra proposta que ele tá entregando bastante. Dito isso, eu gosto da história da obra e eu estou animado para ver o anime. Mas o que vocês acharam, meus amigos? Gostaram? Vão dar uma chance? Querem ver um pouquinho mais para saber se vão ou não? Comentem suas opiniões que eu quero saber o que vocês estão pensando. E o Kirako não é o único anime bom dessa temporada não, tá, meus amigos? Tá tendo outras obras bem interessantes, das quais eu falei nesses vídeos aqui, que vocês podem checar aí, porque estão bem interessantes e eu gostei deles. Eu gostei e tá falado. E não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora eu fui.